O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Assentados. Este tempo da Quaresma, nós temos que tê-lo como um grande momento de crescimento da nossa vida. Nós somos batizados, nós recebemos uma missão, esta missão de levar a graça de Deus a todas as pessoas. Por isso que nós temos que nos fortalecer, por isso que nós temos que buscar no nosso dia a dia viver com todo o amor, porque nós somos testemunho, nós somos essa grande graça na vida das pessoas. E outra reflexão sobre a Quaresma: é um tempo de penitência, não de tristeza, mas é um tempo de conversão, de mudança de vida, e mudar de vida radicalmente, porque algumas coisas nós fazemos radicalmente. E por que as coisas de Deus têm que ser meia colher? Por que as coisas de Deus têm que ser sempre medíocre? É o grande pecado nosso. Por que as coisas humanas nós somos tão vivazes? E por que as coisas de Deus a gente sempre põe pela metade? Então é nesse sentido que a gente busca diante de Deus essa grande força, esse grande amor para a gente mudar. Então hoje, diante desse grande apelo da palavra de Deus, tanto a primeira leitura como o Santo Evangelho traz para nós esse grande ensinamento. O livro do Gênesis, ele traz para nós uma história muito bonita, muito bonita. Nessa história é colocado aqui que Deus fez o homem e a mulher, construiu um jardim maravilhoso. Que maravilha que Deus fez no mundo, um jardim maravilhoso. E dentro desse jardim Ele tinha muitas plantas, mas tinha muitas coisas bonitas. E ali naquele momento Ele virou e falou o seguinte para o homem: olha, está vendo essa árvore aqui? Está vendo essa árvore? Essa árvore aqui você não poderá tocar. Você tem todas as outras, mas esta árvore você não pode tocar. Combinado? Combinado.
você não pode tocar nessa árvore. Aí aparece o tentador. E é muito interessante que o tentador, ele tem uma estratégia. Ele chegou para o Adão e para a Eva, primeiro para a Eva, virou e falou o seguinte: olha, meu filho, olha, minha filha, tudo isso aqui, Deus falou para você não tocar nessa árvore, mandou tocar, é nessa árvore que você não pode tocar. Aí o olho da Eva cresceu, o olho da Eva cresceu, e o olho dela cresceu tão grande assim, porque na hora que falou que a árvore não poderia ser colocada, não poderia ser tocada, então aí tocou tão forte, o olhar, que o olhar da Eva ficou sobre aquela árvore, ficou sobre aquela árvore, e foi ali que aconteceu. A Eva foi e, junto com Adão, tocaram na árvore proibida, e ali o pecado surgiu. Então o que fica para nós? É muito interessante o que a palavra de Deus está nos ensinando a respeito desse momento. Por quê? Porque Deus, Ele tinha deixado tudo para o homem, e tinha só pedido para ele que era para ele não tocar naquela árvore do bem e do mal. Porque o que acontecia naquela árvore é o que acontece até hoje conosco. As pessoas, nós queremos ser Deus, nós deixamos de ser criaturas e nós queremos ser Deus. Então o primeiro pecado do homem foi o pecado da desobediência. O homem quis ser Deus. E é muito interessante, só para a gente ver um pouquinho, às vezes fala, mas como que é isso? Eu não quero ser Deus. A gente às vezes fala algumas coisas, a gente sempre quer arrumar uma justificativa, que a gente é um pouquinho perfeitinho. Quer ver onde que pega todo mundo quer ser Deus? Vocês já notaram que uma das coisas mais assim, que nos tira do sério, é quando alguém diz não para nós? E hoje no mundo, a coisa mais difícil é falar não. As pessoas não aceitam o não. É o grande pecado que nós temos hoje. Por que nós não aceitamos não? Porque é o grande limite da nossa vida. Porque nos torna o quê? Criaturas. Mas por que a gente não gosta do não? Porque todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer estar por cima da carne seca, todo mundo quer estar top de linha, e esse é o grande pecado nosso. E esse pecado começou com Adão. Vamos lá no Evangelho agora. É muito interessante que houve uma diferença na tentação. Em primeiro lugar, a primeira tentação foi num lugar maravilhoso, num jardim, onde o tentador fez com que naquele momento a Eva e o Adão não observassem as outras maravilhas, porque no fundo o pecado é isso, pecado é viseira. Vocês podem ter certeza, pecado é viseira. Quando a gente está no pecado, a gente só enxerga aquilo, a gente esquece o todo, a gente só enxerga aquilo. É a grande conquista do pecado. No Evangelho, a situação do pecado é em outro lugar. Primeiro que o lugar agora é um deserto. É um deserto. Mas também é um homem que é tentado, que tem um nome, tem um peso. É o Filho de Deus, é Jesus. Para dizer o seguinte: todos nós somos tentados, até o Filho de Deus foi tentado. Mas há uma diferença muito interessante, não na tentação. Eu vou chegar lá. Onde que está a diferença?
No primeiro, a tentação era tornar o homem Deus. Na tentação de Jesus é o contrário. O tempo todo o diabo quer que Jesus deixe de ser humano. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque nas tentações de Jesus é sempre para ele deixar a condição humana, porque o diabo, ele sabia de uma coisa. O que o diabo sabia? Por que Jesus veio ao mundo? Porque Jesus veio para vir na raiz e acabar com o pecado. Então ele tinha medo, porque se Jesus assumiu a condição humana, ele viveu como nós, ele veio no mundo para acabar com o pecado. E nesse momento, o pecado, o tentador percebe há uma diferença, de que o homem, ele tinha que Deus continuar Deus, mas não um homem, porque se ele continuasse homem, como Jesus depois o continuou e morreu na cruz e nos salvou, é a ressurreição, é a vida, porque Jesus não foi obediente. Jesus não foi obediente ao diabo, ele foi obediente a Deus, diferente de Adão. E naquele momento, o nosso Deus, ele assumiu a humanidade, porque em todos os momentos que Jesus vencia as 3 tentações, ele se tornava mais humano ainda. Interessante, porque ele percebia que o quê? Que vale a pena ser humano, vale a pena dar uma chance para o ser humano. Por que eu estou falando isso? E isso é muito interessante na nossa quaresma, porque hoje qual tem sido o grande pecado nosso? Desanimar das pessoas. É desanimar das pessoas, já não, desanimar de marido, desanimar de esposa, desanimar de filho, é desanimar do mundo. Este é a grande tentação do mundo, desanimar das pessoas. Então vem para nós essa grande fortaleza nesse tempo da quaresma, para dizer o seguinte: olha meu filho, olha minha filha, é muito bom ter cachorrinho, é muito bom ter boizinho, ter cabritinho, ter gatinho, é muito bom ter tudo nessa vida de animal de estimação. Mas o mais importante do que tudo é ter gente ao seu lado. Não desanime, invista. Decepcionou? Acredite, não desça da cruz, seja como Jesus, acredite no homem, porque essa é a grande tentação do diabinho no nosso ouvido. Desanima, minha filha, desanima. Homem não presta não, mulher não presta não, ninguém presta, todo mundo é corrupto, todo mundo é isto, todo mundo é aquilo. E como a gente vive numa sociedade muito difícil, né? Pior ainda, aí as coisas volumam, aí a gente cai nessa tentação. Então nós temos que ser como Jesus, obedientes. E é muito bonito como Jesus vence as 3 tentações, porque agora eu vou trazer o Evangelho para a nossa vida, para a gente vencer também essas tentações, porque as tentações de Jesus não acabaram não, elas continuam hoje no nosso coração. Pedras transformem em pão. O que significa essa tentação? É a tentação da acumulação. Como que nós somos gostando de juntar as coisas, umas tralhas que, pelo amor de Deus, né? Então nós temos essa tentação de acumular, de tratar Deus também num passe de mágica. A gente pensa que na nossa vida tudo vai se resolver com facilidade. A vida não é assim, a vida não é assim, porque tudo para ser bem feito tem que se esmerar mais. Tem tudo para ser bem na oração, na vida pessoal, no trabalho, você tem que se dedicar mais, meu filho, minha filha. Meia colher, tudo lambão, tudo de qualquer jeito, é tudo de qualquer jeito, você não gasta tempo. Então, para você vencer essa tentação, onde Jesus venceu, é
para acabar com essa tentação da acumulação, é a partilha. É você partilhar mais, é você parar de ficar guardando. Até problema de vezes quando a gente guarda demais, né? E mata, viu, gente? O que tem matado as pessoas de coração é isso, guardando demais sentimentos, tudo isso mata. Então, até problemas nós temos que ajudar, lançar para as pessoas. Tudo nessa vida a gente tem que externar. Segunda tentação: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. É o diabo falando: ó, como você é filho de Deus, você tem um jeitinho com Deus, Deus vai mandar os anjos e você não vai esborrachar lá embaixo. É a tentação do prestígio, a tentação do prestígio, da fama. Então, como se diz, fiz a minha cama, deito e durmo. Me desculpem, é realmente esse discurso das pessoas, é um discurso da mediocridade, né? Porque você faz metade, ou às vezes você faz só no início muito bem, mas depois você nunca termina muito bem. Eu já fiz minha cama, né? Isso acontece muito em emprego, acontece muito na vida pessoal. Ah, mas já fiz muito lá atrás. Certo, serviu lá para trás. Você tem que fazer mais ainda agora. Olha que coisa bonita. E Jesus era assim. Jesus não se acomodava com o que tinha feito. Ele estava sempre realizando, sempre fazendo. E última tentação: eu te darei tudo isso se caíres de joelho para me adorar. É a tentação do poder. E é isto que às vezes nós não usamos para servir. A gente serve para mandar, para ser superior aos outros, não para a gente colocar tudo aquilo de bonito que Deus coloca na nossa vida. Então a gente utiliza para oprimir ou para ser melhor, né? Eu sou grandão, eu sou o máximo, eu sou sempre melhor do que todo mundo. O pecado danado, né? Aquele pecado que sempre eu me sinto superior aos outros. Você é, mas eu sou melhor do que você. E como que às vezes a gente cai, né? Então fica aí essa grande reflexão na nossa vida: acreditar nas pessoas, ser obediente. Olha que às vezes esse fruto proibido está acontecendo com tantas bobagens na vida da gente que a gente cai, né? Porque às vezes não precisa de 3 tentações, uma só a gente já está esborrachando, já adorando o tentador, né? Porque por coisas bobas, né? Às vezes a gente fala brincando, mas né? Às vezes, igual agora, a gente às vezes vai fazer uma penitência, como que às vezes um bombom é maior do que tudo, né? Uma pessoa cai por motivo de uma coxinha, ela cai, né? Então, o que manda na vida dela é um pastel, é um copo de cerveja, é um copo de vinho, né? É uma atitude que às vezes pode ser superada. Interessante, né? Como que nós somos fracos, né? Como que nós estamos lá no primeiro papel de Adão e Eva, né? Qualquer coisinha nos leva a desobedecer, a nos afastar de Deus. Então, vamos pedir a Deus coragem e não vamos desanimar das pessoas. Louvado seja sempre o Cristo Jesus.